Olá, meu Axé Lover, obrigado pela sua companhia. Como é bom poder contar com o carinho da sua audiência. Vamos começar mais um Sou Black juntos. Antes que você se esqueça, já que está por aqui, se inscreva no canal e ative os sininhos para estar sempre informado das novidades. É muito importante para nós. Ele é criador de conteúdo, apresentador de TV, cantor, publicitário, viraliza na internet desde que tinha 17 anos. Ele aborda questões sociais através da cultura pop. É uma grande voz negra e LGBT desse país e combate não só o racismo, mas todo e qualquer tipo de preconceito. No Sou Black de hoje, eu tenho a honra de bater um papo com o maravilhoso Spartacus Santiago. Obrigado, Spartacus. Eu que agradeço o convite, uma honra enorme estar aqui com você e uma honra enorme receber essa apresentação, né? Ouvindo aqui, a gente fica até lisonjeado. Querido, você começou a viralizar vídeos aos 17 anos, foi um trabalho de escola, me conta isso. Exatamente, né? Enfim, até contei isso no TED Talk. Eu estava na escola e eu estava vivendo aquele processo, né, de lidar com a homofobia, de gostar dessas cantoras pop, de Lady Gaga e Beyoncé, mas ter vergonha de colocar isso para fora, porque sempre era muito julgado por isso. E aí, num movimento interno, eu decidi, cara, eu vou assumir que eu realmente gosto disso, eu sou assim, e incorporar essas referências no meu trabalho. E aí fiz uma paródia do clipe de Telephone, colocando ali fórmulas de geometria, porque o trabalho era sobre isso, né? O formato livre. Aí meus colegas chegaram todos lá com as cartolinas, e eu cheguei com um clipe da Lady Gaga e da Beyoncé, ensinando fórmula de geometria. E aí o clipe viralizou, né? Foi pra página inicial do YouTube. A gente deu entrevista no Jornal da Globo, fomos cantar na Eliana, em São Paulo, né? Foi a primeira vez que eu vim aqui em São Paulo. E aí, acho que desde aquela época ali eu tive noção de que unir a cultura pop com a educação poderia me levar longe. Então foi por causa disso que eu desisti de fazer direito, que é o caminho que eu ia tomar, e decidi entrar para o mercado criativo. Não, você produz muito mais nesse mercado do que direito. Eu sou formado em direito, você fez uma ótima escolha. Obrigado. Você lembra o primeiro episódio de racismo que você sofreu? Então, a gente estava até conversando aqui, né, que você falou que você começou a ganhar consciência racial mais recentemente. Sim. Eu também comecei a entender mais sobre racismo, mais ou menos ali nos meus 17 anos, né, 18 anos. E aí, as coisas que eu vivi antes disso, eu acho que eu vivi muitas situações que talvez fossem racismo, mas eu não entendia. Sim. Então eu lembro uma das primeiras, assim, que eu comecei a sofrer racismo quando eu já tinha mais consciência racial, né? Eu lembro quando eu fui um dia perguntar as horas para uma mulher branca na rua e a mulher saiu correndo. E aí Achou que você ia levar um relógio. Exatamente. Aí eu continuei andando, aí eu vi ela do lado de um policial segurando a bolsa, assim, morrendo de medo. E assim, eu na hora eu nem fiquei ofendido, nem fiquei, sabe? Eu achei cômico. Eu falei assim, gente, que absurdo, sabe? Eu fui só perguntar a hora e a mulher saiu correndo. Só que aí depois, né, a gente vai realmente entendendo como isso é uma forma de violência também, né? O nosso corpo do homem negro sempre sendo visto como ameaçador, mesmo que a gente não faça nenhum esforço, mesmo que a gente não esteja fazendo nada de errado. Hoje em dia a tua reação seria outra. Você iria até o policial e ia falar, prenda essa mulher. Eu acho que talvez alguns anos atrás, que eu estava na minha fase assim, sabe, com mais sangue nos olhos. Hoje em dia, eu acho que eu talvez faria um vídeo para tentar educar essa mulher através da internet. Muito bom, né? Muito bom. E o primeiro episódio de homofobia, você se lembra? Eu acho que a homofobia me incomodou, me doeu mais das vezes do que o racismo, sabe? Porque desde a escola, assim, eu era amigo das meninas, eu gostava muito de dançar, ruge, né? Sempre fui um cara que eu não era muito macho na escola, né? Não gostava de futebol. E, enfim, eu sofria muito bullying, inclusive dos próprios garotos negros da sala, sabe? Então era muito complexo isso, porque tinha outras pessoas negras ali, mas eu não conseguia me sentir numa comunidade com elas. Na verdade, eu me sentia violentado pelas outras pessoas negras por não performar os padrões de gênero. Então, isso foi uma coisa que abalou muito minha autoestima e me fez, enfim, ter poucos amigos. E foi muito complexo pra mim, assim. Você sentia auto-ódio? Eu me olhava... Acho que isso é uma coisa também que eu acho que era racismo, né? Porque a minha negritude eu entendia como feiura. Então, eu olhava meu cabelo e eu falava, que horrível esse meu cabelo, por que é que eu nasci assim, sabe? Eu também, em relação a ser gay, perguntava a Deus, né? Meu Deus, por que é que eu nasci desse jeito? Sabe? Com esse jeito de viado, o que é que eu fiz pra merecer isso? Então, eu me odiava, assim, eu queria ser diferente, tentei inúmeras vezes ser diferente, tentei mudar meus gostos, tentei mudar meu jeito, minha forma de vestir, minha forma de falar, meus amigos, e é uma coisa que eu sinto que deixou marcas profundas na minha vida, assim.
até hoje na idade adulta eu sinto que esse auto-ódio, essa vontade de ser uma pessoa diferente, é algo que me acompanha constantemente. Por mais que a gente trate na terapia, né, supere muitas coisas, mas acho que são marcas que ficam. Eu ia te perguntar se a terapia tá em dia. Tá em dia, com certeza, né? Ainda mais sendo criador de conteúdo. Acho que para além dessas marcas, né, da infância, tem marcas do meu próprio trabalho. É um trabalho que me traz muita visibilidade, mas também acaba atraindo, enfim, públicos que às vezes não entendem o que eu falo, pessoas que às vezes têm muito preconceito e falam coisas que me machucam. Eu entrei muito jovem na internet, sem nenhum preparo emocional para isso. Enfim, quando eu entrei na internet, eu nem sabia o que era cancelamento. Essa palavra nem existia. Então, quando eu passei por esses processos, foi uma coisa que me abalou muito. Você já foi cancelado? Já, né? Quem é que não foi hoje em dia, né? Anitta já foi cancelada, todo mundo já foi cancelado. Mas, sim, eu já passei por esse processo algumas vezes, né? O que eu chamo de cancelamento é você ter, assim, o que eu considero cancelamento, né? Você ter seu nome nos trending topics, assim, do Twitter, com muitas pessoas falando coisas negativas. Já passei isso umas 2 vezes na vida e nunca com um preparo emocional para isso, né? Então foram coisas que me abalaram muito. E ter esse apoio psicológico foi uma coisa que foi essencial para eu conseguir estar aqui hoje. Então eu digo para qualquer pessoa que sonha em trabalhar com a internet, que quer entrar nesse meio, para cuidar da sua cabeça, né? Buscar um apoio profissional, uma terapia, porque isso ajuda bastante. Eu te acompanho já há algum tempo e eu lembro de um momento em que eu não entendi o porquê você foi tão atacado, porque os produtores de conteúdo da direita, eles sempre fazem vaquinhas, eles sempre pedem para viagens, para se defenderem em processos, e eles sempre conseguem muito rapidamente. Eu me lembro que você fez uma vaquinha para trocar de equipamento e você foi muito atacado. Por quê? Então, na época, né, eu tava com um MacBook, que eu juntei 2 anos para poder comprar, porque na época eu era muito próximo, assim, né, todos os youtubers negros a gente era muito próximo, a gente tinha um grupo de WhatsApp, e a gente compartilhava nossas vivências, e eu via que era muito mais difícil pra gente. Nossos equipamentos eram péssimos, a gente não tinha câmera boa para gravar, eram celulares horríveis, computadores que travavam, e aí eu juntei dinheiro e investi num equipamento bom, porque eu trabalhava como publicitário na época, ia pro trabalho, lá tinha aqueles Macs gigantescos, maravilhosos, super rápidos, e eu em casa ficava sofrendo para poder conseguir renderizar meu vídeo. Só que aí, o meu dinheiro que eu juntei deu para comprar o computador. Sim. Quando a tela quebrou, eu não tinha como consertar. E aí, eu nem era para comprar um computador, nem para trocar, era só para consertar a tela, porque o conserto da tela era muito caro. E aí, eu fui muito honesto, assim, eu fiquei com muita vergonha de pedir esse dinheiro na internet, né? Uma amiga minha, que era criadora de conteúdo, me sugeriu que eu fizesse isso, e aí eu ouvi a sugestão dela, fui lá nos stories e falei, gente, eu queria pedir para vocês, se vocês pudessem me ajudar para poder consertar meu computador, né? Fiz essa vaquinha, e eu queria explicar para vocês, né? Senti a necessidade de explicar porque eu tinha um MacBook, e eu fui muito, muito honesto, né? Acho que eu não deveria ter sido tão honesto. Eu falei, eu tenho um MacBook porque eu não quero ficar atrás dos brancos. Porque na minha cabeça, era muito clara Sim. essa desigualdade tecnológica. O racismo ele opera de diversas formas, né? Tem o racismo algorítmico, por Eu ia te exemplo. perguntar isso agora. Racismo algoritmo é real? É real, a gente sabe, né? Que, assim, muitas vezes, por falar de cultura pop, às vezes você coloca a imagem de um artista branco para aparecer no início do vídeo, isso faz o vídeo bombar mais. Uhum. Tá no inconsciente das pessoas a rejeição às pessoas negras. Então, existem vários aparatos que fazem a gente ficar atrás dos brancos. E eu estava querendo lutar contra esse obstáculo tecnológico. E isso foi muito mal interpretado, né? Muitas pessoas que já tinham ranço de mim pegaram isso, jogaram no Twitter falando: a ativista está usando sua cor para poder ganhar dinheiro. E isso também foi logo depois da eleição do Bolsonaro. E eu lembro que eu fiquei durante muito tempo criando conteúdo para tentar impedir que aquele caos acontecesse. E aí eu sinto que eu virei um alvo, porque quando essa polêmica começou a crescer, né, por exemplo, alguns sites de extrema-direita pegaram minha foto do meu feed, que estava lá com Manuela Dávila e Haddad, falaram assim, ativista de esquerda manipula a militância para poder ganhar dinheiro, para comprar MacBook. Aí o MBL, né, na época, fazia aquele, enfim, eu comecei a receber tweets fakes, sabe, fake news, as pessoas fazendo tweets falando que eu odiava brancos, que eu odiava a Suzana Vieira porque ela era branca, que ela tinha que morrer, que eu odiava a Pablo Vittar porque ela era branca, sendo que eu sou extremamente fã da Pablo, é uma grande referência para mim. Então, assim, eu sinto que aquele ódio ali teve muito de polarização política no meio.
teve muita mentira ali no meio. Sim. E eu fiquei totalmente despreparado, sem apoio emocional nenhum. Foi um dos episódios mais traumáticos da minha vida. Principalmente porque, na minha cabeça, sendo sincero com você, Sim. eu tinha essa ilusão de que todos os pretos estão unidos para poder, sabe, lutar contra os problemas e tal. E eu vi algumas pessoas negras que compraram essa narrativa e foram me atacar. Isso foi o que me doeu. Sim. Porque o ódio da direita, do bolsonarismo, do A patriarcado gente já branco, espera. a gente tem desde que a gente surgiu. Sim, Mas quando você vê as pessoas que você acha que você está querendo ajudar sim. fazendo isso com você, é isso que dói. Mas eu sinto que, na verdade, o erro foi meu de cair nessa ilusão. Porque, na verdade, o racismo criou essa fábula, essa história, Sim. de que todos os pretos são iguais e pensam igual e se comportam igual. Nem Não. todo irmão se comporta como irmão. Exato. E nós temos direito à individualidade. A gente Sim. não precisa concordar, né? Sim. Eu acho que foi um aprendizado para mim também entender isso. Que nós não precisamos também concordar em todas as pautas e tudo bem. Sim. Eu fico feliz que você superou e você está bem hoje, produzindo conteúdo com seu programa, fazendo sucesso, porque nem todos os irmãos negros conseguem ultrapassar essa fase. Muitos atentam contra a própria vida, param de produzir conteúdo e as pessoas nem percebem o estrago que elas fazem, às vezes com comentário, com ataque, com uma fake news. Exatamente. Assim, esse não foi o único episódio, eu tive vários obstáculos na minha carreira, vários momentos onde eu, sei lá, às vezes por ser honesto demais, confiante demais, eu acabei sendo mal interpretado e recebendo muito hate. Mas eu acredito que ninguém pode nos cancelar além de nós mesmos. Sim. Eu, sempre que eu estava lá nesse fundo do poço, eu ia lá, né, fazer minha terapia, buscava apoio da minha família, dos meus amigos, e vinha com o meu trabalho, com minha criatividade. E com esse meu trabalho de comunicação, eu continuo sendo relevante e tocando as pessoas e fazendo o meu trabalho e cumprindo minha missão. Sim. Quais os maiores desafios de um ativista digital? Eu acho que hoje eu acredito que o maior desafio é entender como, de fato, impactar o mundo positivamente. Porque quando eu comecei na internet, eu tinha uma expectativa de que dava para mudar o mundo com meus vídeos. Eu achava que eu podia ser, sabe, um Martin Luther King da internet. E quando você começa de fato a ter letramento racial, entender sobre o racismo, você entende que não é só uma questão cultural, é uma questão profundamente ligada à nossa estrutura econômica. Sim. Então, enquanto a gente não transformar nosso sistema econômico, não tem como a gente superar o racismo. Então, não é só uma coisa de você, sabe, fazer ativismo na internet e criticar o racismo que aconteceu e expor os racistas. A gente precisa olhar para a fonte do problema, né? Que é essa desigualdade social causada pela escravidão, que perdura até hoje, que é o que ainda causa que a maior parte dos pretos sejam garis, com que a maior parte das pretas sejam empregadas domésticas, com que a maior parte de nós esteja encarcerado, sem educação. Enquanto a gente não literalmente olhar para essa falta de poder econômico que nós temos, não tem como a gente falar de empoderamento real para o povo preto. Sim. Então, acho que hoje, nos últimos anos, assim, o meu maior desafio foi entender qual é realmente o alcance do meu trabalho, como é que realmente o meu trabalho pode fazer a diferença. Porque, às vezes, você pode ter um vídeo que bomba, você pode ter lá seguidores, mas o racismo continua acontecendo e aquilo ali é só um grande espetáculo que faz você ter atenção, mas não muda nada. Eu comecei em alguns momentos a sentir isso. Então, hoje eu sinto que o meu desafio é tentar fazer um trabalho que realmente faça a diferença e que não apenas seja um entretenimento racial, entendeu? Sim. A questão do empoderamento econômico, me parece que uma virada de chave a gente resolveria grande parte da questão. Porque, matematicamente, nós somos maioria. Se nós começarmos a consumir de nós, entre nós, como os judeus fazem, como os evangélicos fazem, se os negros consumissem de negros, se negros votassem negros, presidente seria negro, governador negro, prefeito, vereadores, e a gente poderia, quem sabe, falar sobre racismo reverso lá na frente. Eu concordo. Eu acho que falta consciência racial. Quando a gente fala que a maior parte do Brasil é negra, essa maior parte do Brasil não sabe que é negra, muita gente nem tem noção disso, muitas pessoas estão ainda entendendo o que são. Então, acho que falta as pessoas realmente entenderem mais sobre racismo, entenderem mais sobre as opressões que vivem, para poder se mobilizar dessa forma. E eu acho que é importante também elas buscarem não só votar em pessoas negras e consumir de pessoas negras, mas pessoas negras que têm compromisso com o povo preto, porque a gente já viu recentemente nos últimos anos várias pessoas negras sequestradas por pautas que não representam as pessoas negras, sabe? Fantoches aí da direita,
que estão ali só para poder criar uma imagem de diversidade. Até nas próprias empresas. Tem empresas que estão aí nos destruindo e que querem, inclusive, nos financiar, né? Pagar influenciadores como eu para tentar limpar a imagem delas Sim. e fazer elas parecerem que estão realmente ajudando o mundo, fazendo alguma diferença. Então, sinto que falta realmente mais consciência racial e é isso, né? Quando a gente se une, a gente tem o poder de transformar o mundo. Provavelmente, pela cor da tua pele, você deve ter ouvido muito elogio racista, do tipo, você nem é tão negro assim, vai, você é moreninho, você é mulato, seus traços são finos. Você deve ter ouvido muito isso. Com que idade você entendeu que você era um homem negro? Eu entendi que eu era um homem negro mais ou menos com, eu acho que uns 10 anos, 10, 11 anos, porque graças a Deus, minha tia investiu na minha educação e me botou numa escola muito boa desde criança. Sim. Escola Curumim, no interior da Bahia, e a gente tinha um projeto chamado Alma Não Tem Cor. E aí, desde criança, a gente falava sobre essas questões, antes mesmo delas serem tão discutidas. Então, desde aquela época, eu já tinha noção de que as pessoas me viam como pardo, e desde aquela época eu já entendi que o pardo era negro, né? Agora, eu não acho que é uma regra, acho que isso é muito complexo. Não estou falando que todo mundo que é pardo é negro, mas naquele momento eu me identifiquei com isso, principalmente porque minha família, eu sou filho de uma mulher branca e de um homem negro, e eu fui criado também com a minha família negra, vivendo toda aquela realidade, sabe? Sentindo aquilo na pele. Então, acho que desde aquela época ali eu entendi que eu era uma pessoa negra, mas eu entendo também que muita gente questiona isso, né? E eu acho que faz parte, eu acho que isso é ser negro no Brasil. E eu já parei de sofrer por isso, assim, sabe? Sim. Eu sei o que eu sou, eu sei que eu faço parte da maior parte, eu sei que as pessoas da minha cor são as mais encarceradas, são as mais mortas pela polícia. Eu sei o que é o policial botar arma na minha cara quando eu tô caminhando, achando que eu sou um bandido, simplesmente por eu existir. Eu vi uma cena dessas no teu... Exato. Eu sei de todos os episódios que eu passei. Então, assim, qualquer pessoa que chegue pra mim, até pessoas da minha família fazem isso, né? E chegam e falam assim, mas você não é negro, porque você é clarinho. Negro é só quem é tição, né? Quem é retinto. Eu respeito. Acho que as pessoas podem achar o que quiser. Isso não muda a minha experiência de vida, não muda o racismo que eu vivo, e é sobre. Meu Axelover, existem várias correntes a respeito de negro, preto, pardo. Eu acredito na intelectual Carla Cotirene, que diz que existe a pessoa negra, né? No meu caso, eu sou negro, e a pessoa preta. No meu caso, eu que sou retinto, recebi mais tinta, então eu sou uma pessoa negra e sou preto. No teu caso, as pessoas podem olhar e falar, é uma pessoa negra com a pele mais clara. Exatamente. Mas é uma pessoa negra, assim que eu vejo. Exatamente. Como eu te falei, né, uma pessoa da minha família falou que só era preto quem era muito escuro. Aí eu falei, então a Marielle também não é negra. Sim. Então a Beyoncé também não é negra. Sim. Então a Thais Araújo também não é negra. Exato. E sabe qual é o pior? Tem pessoas que acreditam nisso. Sim. Eu acho um surto. Eu acho que, assim, não, se a gente está buscando um movimento que é pra gente ter força, que é pra ter unidade, que é pra pleitear cotas, que é para pleitear direitos, a gente precisa se unir. Não tem por que ficar nessa luta para ver quem é mais preto, sabe? Então, é isso, assim. Eu entendo que eu sou um negro de pele clara, mas eu entendo que existem, às vezes, também confusões, porque da mesma forma que o preto é sinônimo para retinto, Sim. tem pessoas que também usam preto como sinônimo para negro. Sim. Então, assim, tem gente até que fala preto de pele clara. Sim. Então, eu sinto que é uma grande confusão e que, enfim, faz parte. Faz parte. Você tem notado diferença na forma como o racismo e a homofobia têm sido discutidos nas redes? Diferença em relação ao quê? Anteriormente, você acha que houve alguma mudança na forma como o racismo e a homofobia são discutidos nas redes? Eu sinto que a gente tem muito mais consciência do que anos atrás. Eu sinto que muitas das pautas que a gente colocava anos atrás, hoje em dia as pessoas já entendem e que a gente até avançou nas discussões. Por exemplo, quando eu cheguei falando de homofobia, até as pessoas terem na sua tela ali um gay negro falando era algo muito revolucionário, porque antes o que existia era televisão, um lugar que a gente não tinha espaço. Uhum. Um gay negro que aparecia ali era fazendo piada, era algum personagem caricato. Exato. Eu sinto que hoje, inclusive, os nossos direitos já estão mais seguros e as pessoas que realmente ainda estão causando estranhamento hoje são as travestis. Elas que estão na linha de frente, elas que estão realmente ainda pleiteando esse respeito da sociedade. Ainda tem muita gente aí questionando o direito delas poderem fazer suas cirurgias de redesignação sexual. Então, eu sinto que as coisas, em um aspecto, ficaram melhores, porque há um entendimento maior sobre as questões que a gente vive. Só que, ao mesmo tempo, né, sendo sincero,
houve também esse movimento reacionário que ganhou muita força na internet, na política, e é um movimento que não era tão vocal quando a gente começou a falar nas redes, né? Quando eu comecei a criar conteúdo político, ativista nas redes sociais, as pessoas tinham vergonha de dizer que eram de direita no Brasil, porque era algo muito ligado à ditadura. Anos depois, as pessoas estavam nas portas dos quartéis, pedindo para a ditadura voltar. Sim. Então, assim, eu sinto que hoje as pessoas se sentem muito mais autorizadas a falar abertamente que nos odeiam, a falar abertamente que não suportam esses grupos, que têm nojo de nós, principalmente por causa do Twitter, né, o X, que foi comprado pelo Elon Musk, que agora teve todas as suas políticas, assim, de contenção, de preconceito destruídas. Então, enfim, o homem branco de elite achando que ele pode fazer o que quer porque isso é liberdade de expressão e permitindo os conteúdos mais violentos. Hoje você acha abertamente lá conteúdo nazista, conteúdo misógino, virou basicamente um fórum de extrema direita, um fórum de incels, o X, né? Eu até deletei minha conta lá porque eu não sou obrigado a ficar lá trabalhando, criando conteúdo para esse cara horrível. Então eu sinto que, infelizmente, hoje a gente está tendo essa ascensão desse movimento reacionário que dificulta que a gente se expresse. A impressão que dá é que de uns anos para cá abriram o bueiro do racismo, do preconceito e toda a escória veio à tona. E eu sinto também que, além de ter aberto esse bueiro, isso está se normalizando. As pessoas estão achando que é normal pegar o preconceito como apenas uma opinião, é meu jeito, eu acredito isso. E as pessoas que antes conseguiam ser muito vocais em relação às suas opiniões antirracistas, opiniões contra o preconceito LGBT, contra o machismo, hoje estão sendo taxadas de militantes, estão sendo taxadas como, sabe, pessoas exageradas, e as pessoas estão começando a se conter. Eu mesmo precisei começar a me posicionar de forma muito mais estratégica para continuar sobrevivendo na minha profissão. Então eu sinto que é um período muito estranho para nós. Sim. Lembrando aqui, deixando registrado que racismo não é opinião. Racismo é crime com pena prevista em lei. Qual o papel da cultura pop na mudança de paradigmas sociais? Eu acredito que a cultura pop, ela acaba representando o que é cultuado na sociedade, né? A própria cultura, o próprio nome traz isso. Então, quando a gente está vendo uma música, um filme, a gente está vendo muito mais do que uma peça de entretenimento. A gente está vendo ali os corpos que são cultuados, está vendo quais são as ideias, os sonhos. Tudo aquilo ali tem várias camadas, né, de subtexto. Não é à toa que a gente fala assim, os pretos no passado dificilmente eram protagonistas das novelas, dificilmente eles estavam como protagonistas dos filmes, porque quem estava naquela tela, quem estava naquele palco, é só quem era mais valorizado, né? Quem era de uma origem que era mais valorizada, quem tinha um corpo que era mais valorizado. Então, eu sinto que a gente conseguir acessar essa cultura pop é algo que realmente transforma o que tem valor na sociedade. Pelo menos, eu acho que influencia a visão de mundo das pessoas. Eu acho que influenciar a visão de mundo das pessoas é o primeiro passo para mudar o comportamento e, assim, mudar como a sociedade opera. Eu sinto que a cultura pop, por ela chegar com esse olhar de entretenimento, né, por parecer apenas uma coisa sem muito significado, ela tem um alcance muito maior, às vezes, do que nossos discursos ativistas. A gente vai falar, né, traz aquelas referências acadêmicas, e Malcolm X, e isso, aquilo, e a pessoa já fala assim, não, cansei, militância, isso não é pra mim, esse povo chato. Sim. Então, quando eu chego, por exemplo, falando assim, hoje eu não vou militar, hoje eu vou só explicar pra você o clipe da Beyoncé. E, através do clipe da Beyoncé, eu trago toda a história de luta por direitos civis de Martin Luther King lá nos Estados Unidos, sabe, Rosa Parks e tal. Eu consigo trazer educação antirracista, eu consigo trazer reflexões para as pessoas de uma forma muito mais sutil, de uma forma muito mais estratégica. Eu acabei de postar no meu Instagram agora um vídeo onde eu estou analisando uma música do Atocha com Bacuxi do Blues, chamada Tranca Rua, e uma música que ela cria uma oportunidade gigantesca para a gente falar sobre o racismo religioso que acontece no Brasil, né? A gente ainda tem vários terreiros aí sendo destruídos, então eu sinto que conseguir falar dessa forma faz com que a gente consiga ser ouvido nesse momento onde as pessoas estão tão resistentes à nossa mensagem. Quero aproveitar e deixar registrado, viu, meu Axeló, porque eu vou falando aqui, vou falando ali, Espartaco. Deixar registrado que eu sou macumbeiro com muito orgulho. Agora me fala do teu projeto novo. Você está com um programa que é Coisas da Nossa Cabeça, é isso? Me conta. Exatamente. Então, como eu te falei, né, criar conteúdo, ainda mais sendo uma bicha preta, foi uma coisa que foi muito desafiadora para minha saúde mental. Eu, em muitos momentos, tive, enfim, sintomas de depressão, de ansiedade. Precisei entrar na terapia. E
Durante algum tempo eu achei que eram questões minhas, depois eu fui entender que eram questões muito presentes em criadores de conteúdo, e depois eu fui entender que eram questões muito presentes na sociedade como um todo. O Brasil é o país mais deprimido da América Latina, tem um dos piores índices de saúde mental do mundo, e a gente está vivendo isso porque, enfim, não só por causa da internet, mas porque a gente tem uma desigualdade social gigantesca, né? A gente tem essa questão aí desses joguinhos, desses tigrinhos aí, que estão também fazendo as pessoas pensarem em se matar, porque estão pegando dívidas gigantescas. A gente está vivendo um verdadeiro caos de saúde mental, causado também pela nossa ausência de direitos, né? Tudo se privatizando aí, emprego cada vez mais difícil. E ao mesmo tempo que a gente está com esse problema, quando a gente vai buscar conteúdo sobre isso, a gente acha muita desinformação. Tem muito conteúdo, às vezes, que você abre nas redes sociais e você encontra pessoas falando assim, você quer ser uma pessoa que não gosta muito de sair de casa? Então talvez você seja autista. Você é uma pessoa que, sei lá, tem vergonha de falar com os outros? Talvez você seja TDAH. Então, assim, é um conteúdo que não tem nenhum embasamento, né? Antigamente, a televisão tinha pessoas que mediavam, né? Que decidiam quem é que poderia estar nessa tela, passando essa informação sobre isso. Hoje em dia, não. Qualquer pessoa pode falar qualquer abobrinha na internet. Então, eu entendi que o público, né, as pessoas, a sociedade, precisava ter acesso a um conhecimento qualificado de saúde mental. E eu pensei também que seria uma oportunidade ótima trazer artistas, influenciadores, comunicadores, para poder compartilhar os seus dilemas. Porque muita gente, às vezes, principalmente pessoas que estão com depressão, elas sentem que só elas estão com aquele problema, sabe? Que elas são fracassadas, que está dando tudo errado e que só elas não conseguem sair da cama. Elas abrem o Instagram e veem todo mundo com suas vidas perfeitas. E eu acho que é uma forma de humanizar essas pessoas, né? Esses artistas, e mostrar que está todo mundo mal. Todo mundo está passando por esses desafios e todo mundo buscando soluções. É uma forma de compartilhar essas soluções, né, com as pessoas. Então, graças a Deus, eu consegui fazer essa primeira temporada em parceria com a Rede de Saúde Mental do TikTok Brasil, que é uma rede que une várias ONGs. Temos aí o CVV, Centro de Valorização da Vida, Unicef, IBEAC, Instituto Geni e o Vitaleri, que é, enfim, uma instituição que luta pela também prevenção e pós-venção do suicídio. A CEO é a Karen Scavacini e ela apresenta comigo o programa. Então, tem eu, um influenciador, criador de conteúdo, apresentador que já teve várias questões de saúde mental durante a carreira, junto com um especialista, e a gente recebe todos esses convidados para poder trazer consciência para as pessoas em relação a isso e humanizar, né? Eu acho que mostrar que ninguém está sozinho. Todo mundo que está passando por essas questões, que está se sentindo ansioso, se sentindo fracassado por ainda não ter conseguido realizar seus objetivos, se sentindo depressivo porque olha para o passado e sente arrependimento por causa dos erros que cometeu, por causa de tudo de bom que já passou e não volta mais. Entender que esses são sentimentos coletivos e causados por uma estrutura que está fazendo todo mundo surtar. Depressão é algo tão sério que eu tive depressão por 10 anos e eu não admitia que eu estava deprimido. Eu fui afundando, chegou um ponto que eu já não conseguia mais levantar da cama, não conseguia atender o telefone, comecei a dispensar trabalho e depois de 10 anos culminou eu atentando contra a minha própria vida. E é um milagre eu estar aqui, sabe? Eu fiz de uma forma que não era para eu estar aqui e os médicos falam que eu sou um milagre. E aí, como eu tive uma nova chance, eu ressignifiquei tudo e não sofro de depressão, mas eu tô sempre atento. Qualquer indício, eu procuro ajuda especializada. Você também buscou ajuda profissional? Sim, sim. E depois que eu busquei ajuda profissional, que eu consegui resolver. Porque eu lidei por 10 anos com a depressão sem pedir ajuda para ninguém. Então fica a dica aí para você que está assistindo aqui nosso programa Sou Black. Se você estiver precisando de ajuda, busque ajuda profissional. Se você não tiver como pagar ajuda profissional, entre em contato com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, pelo número 188. Eles oferecem ajuda psicológica gratuita. E é isso, sabe que você não está sozinho, tá todo mundo mal e a gente unido vai conseguir resolver isso. Exatamente. Agora, querido, para finalizar, eu ficaria horas aqui conversando com você, o papo tá muito bom, mas para finalizar, que conselho o Spartacus de hoje daria pro Spartacus criança? Que conselho eu daria pro Spartacus criança? Eu diria para ele aprender a se respeitar, porque as pessoas não nos respeitam. O Spartacus criança, ele sentia que ele precisava se tornar uma lenda, precisava se tornar a pessoa mais foda do mundo para finalmente ser respeitado, para parar de ser zoado, como era zoado no colégio, para receber o mínimo de amor. E isso fez com que eu, minha vida toda, ficasse me esforçando para realmente, né, conseguir essa validação das pessoas, conseguir os melhores empregos, conseguir bombar na internet e tudo mais. E esse momento nunca chega.
as pessoas nunca vão nos respeitar, nem a Beyoncé é respeitada por todos. Então, antes da gente buscar esse respeito dos outros, a gente tem que aprender a se respeitar. Então, nesses momentos onde a gente está se sentindo mal, sentindo que a gente não é o bastante, a gente tem que aprender a olhar para trás e lembrar de tudo que a gente já venceu. Lembrar que nós somos o sonho dos nossos ancestrais, sabe? Eu sei que eu tenho muito mais do que meu pai, que era motorista de ônibus. Só de eu estar aqui vivo, para minha mãe, que era dependente química, já é uma vitória gigantesca. Então, acho que a gente nos lembrar diariamente, agradecer diariamente por todas essas conquistas, é uma coisa que ajuda a gente a continuar de pé. Querido, eu, toda a equipe do Soul Black, todos os Axé Lovers, agradecemos a sua presença, o trabalho incrível que você faz na internet e desejamos para você muito, muito, muito axé. Obrigado. Eu que agradeço e boa sorte, muito axé para esse programa. Axé. E você, tá curtindo o Soul Black? Massa, né? Esse programa é pensado e feito para nossa comunidade. Para quem resiste, para quem se indigna, para quem não se cala e para quem tem toda a força de uma ancestralidade para transformar. Por isso é importante que você interaja e siga as nossas mídias sociais. Deixa seu comentário, seu like, fala com a gente através do e-mail soulblack@blacksoul.com.br. Mande suas críticas, elogios e sugestões. Quer ver alguém sendo entrevistado aqui? Manda também. Eu e a produção estamos ansiosos para falar com você. Obrigado por ter você aqui comigo. Nos vemos na semana que vem. Muito axé!